saber mais detalhes, então, da movimentação cambial no Brasil nesta sexta-feira e também sobre como a Bolsa opera hoje, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, com Sara Kirchhoff. Vamos ao vivo, então, até São Paulo falar com ela. Oi, Sara, boa tarde para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Pois é, hoje o dólar, então, ele volta a cair na comparação com o real, como vocês bem colocaram, depois de ter subido ontem acima de 1%. Só que essa alta do dólar ontem, lembrando que ela veio depois de 3 quedas consecutivas da moeda norte-americana. Hoje, então, o dólar volta a cair, pelo jeito vai terminar a semana em queda na comparação com o real. Na mínima do dia, durante a manhã de hoje, a moeda norte-americana chegou a ficar em R$ 3,68 e agora a queda está um pouco menos acentuada nesse momento. E claro que impacta diretamente nisso a pesquisa eleitoral divulgada ontem pelo Datafolha, mostrando o candidato Jair Bolsonaro do PSL com 59% dos votos válidos e Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores com 41%. Enquanto isso, a rejeição do candidato petista também aumentou. E hoje, mais uma pesquisa divulgada pela XP Investimentos também mostra uma diferença larga entre os dois candidatos, apontando para 16% de diferença entre o candidato do PSL e o candidato do Partido dos Trabalhadores, que aparece aí como menos provável nesse momento. E lembrando que o mercado tem uma tendência de preferir aí o candidato Jair Bolsonaro do PSL por ser um pouco menos para o lado populista, como define aí o mercado, e mais reformista, que é uma preferência do mercado que espera, então, que o candidato Jair Bolsonaro seja mais comprometido com as reformas fiscais do governo, assim como vinha sendo também vem sendo o presidente atual, Michel Temer. Então, as pesquisas seguem impactando aí diretamente nos números. O que também impacta nos números hoje, aí falando da Bolsa de Valores de São Paulo, são os índices acionários lá dos Estados Unidos. O Wall Street avança aí 1%, e a Bolsa de Valores de São Paulo também registra altas hoje, acima aí dos 84.500 pontos. A Bolsa que teve uma queda forte ontem de mais de 2%, também sofrendo aí impactos das bolsas norte-americanas. Entre as principais quedas ontem do índice Bovespa, aparecem aí ações da Petrobras e também ações da Vale. Ontem, então, a Bolsa de Valores de São Paulo operava em queda forte, e hoje parece reverter aí pelo menos uma parte desse cenário, e o dólar parece terminar a semana assim como ele começou, em queda. Essas são as informações aí para amanhã, agora início da tarde dessa sexta-feira. Eu vou devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigada, Sara, pelas informações. Uma boa tarde para você, até a próxima. Ainda nesta edição do Agricultura BR, você confere mais uma vez como o dólar vem operando frente ao real. E aproveitando o gancho do dólar, você sabe que o dólar influencia muito nos preços das exportações. E agora vamos falar sobre como está sendo negociada a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros, sendo que o dólar está caindo, o preço da saca também. Veja na sua tela que o preço da saca de 60 quilos da soja no Porto de Santos está a R$ 90 e no Porto de Paranaguá também a R$ 90, uma queda em relação ao valor dos dias de ontem. É época de plantio da nova safra de soja pelo Brasil. Em Goiás, as chuvas precoces têm acelerado as atividades no campo. De acordo com as últimas informações da AproSoja Goiana, a área plantada até o momento chega próxima a 20%. Isso tem mostrado um bom ritmo nas lavouras, veja só. De acordo com dados divulgados pela AproSoja local, 20% da área já se encontra semeada. Isso equivale a cerca de 3.450.000 hectares a até 3.520.000. Esse é um cenário bem diferente do que foi registrado em 2017, quando as lavouras não chegavam nem a 5% do total nesse mesmo período do ano. Isso por conta, na época, devido à escassez de umidade no solo.
por aqui a gente segue falando agora sobre o cancelamento de vendas feito pelos Estados Unidos nesta sexta-feira em relação ao volume de soja enviado para a China. A gente confere os dados na tela agora. Você de casa acompanhe conosco aqui no Agricultura BR. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foram canceladas a venda de 180 mil toneladas de soja para o país chinês. O volume era referente à temporada 2018-2019. Outro cancelamento também foi informado, na ordem de 120 mil toneladas, desta vez para destinos não revelados. Também ambos referentes à temporada 18-19. Nesse caso, a origem do lote era opcional. O cancelamento vem na sequência de um boletim trazido pelo Departamento de Agricultura americano sobre as vendas e sobre as exportações de soja, que vem num número bem abaixo. Você vê na sua tela aí que na última semana foram adicionadas vendas de apenas 290 mil toneladas aos números norte-americanos. No acumulado do ano comercial, o total das vendas do país está bem abaixo do mesmo período do ano passado. Vamos agora saber das informações do tempo hoje para o Brasil. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Range. O touro puro sangue. Há pouco destacávamos aqui no Agricultura BR o avanço das atividades de plantio da safra de soja no estado de Goiás, que de acordo com a ProSoja local já chega a cerca de 20%. Vamos saber se o clima continua colaborando por lá. Indo direto a Somar Meteorologia em São Paulo, falar com Juliana Rezende. Oi, Ju, boa tarde para você. O clima segue colaborando com os goianos? Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Segue sim. As condições climáticas no estado de Goiás vão seguir garantindo pancadas de chuva bastante abrangentes e de forma bastante expressiva também. As últimas chuvas vêm aumentando de forma gradual as condições de umidade do solo, principalmente nas áreas mais ao sul do estado, onde já podemos ver índices de umidade em torno de 40% a 50%. Do centro até o norte, essa umidade vem aumentando ainda de forma bem gradual e ainda precisa um pouco mais de instabilidades para conseguir garantir um cenário mais otimista para as lavouras já plantadas na região. No decorrer dos próximos dias tem mais previsão de chuva. Até o dia 24 de outubro, as instabilidades vão seguir atuando no estado de Goiás. Previsão de chuva até bastante intensa. Temos uma área de baixa pressão no Paraguai que alimenta toda essa chuva na região centro-oeste. Por isso tem acumulados de até 50 milímetros no estado de Goiás. É uma chuva muito bem-vinda para os produtores de soja que seguem precisando dessas instabilidades para reverter a situação de déficit hídrico no solo. No decorrer da próxima semana, entre os dias 25 e 29 de outubro, mais chuva ainda, mas dessa vez é as áreas mais ao sul do estado que recebem as pancadas mais fortes, enquanto que no norte a chuva começa a perder intensidade aos poucos, mas de forma geral é uma chuva bastante abrangente e nas áreas mais ao sul, bastante também expressiva, a ponto de aumentar ainda mais as condições de umidade do solo. E até pelo menos o comecinho do mês de novembro, previsão de chuvas voltando a ganhar força nas áreas mais ao norte, justamente as áreas com menor índice de umidade do solo. Então, de forma geral, ao longo das próximas semanas, até pelo menos os primeiros dias do mês de novembro, tem previsão de chuva no estado de Goiás, um cenário aí bastante favorável para os produtores de soja que já pretendem começar as atividades de plantio das lavouras no estado goiano. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana. Obrigada por enquanto. Até já. Vamos agora às informações do mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Lembrando que nos últimos dias a soja vinha operando com forte queda por conta do clima seco nos Estados Unidos, que tem facilitado as atividades de colheita da safra nova. Aos números hoje, vamos lá, a soja segue caindo nesta sexta-feira. A queda é mais branda no dia de hoje, mas o movimento permanece. Os contratos com vencimento em novembro vêm agora a $8,61 mais 2 por bushel. Posição de janeiro de 2019, opera $8,75 por bushel. Março perdeu suporte de $9 por bushel ao longo desta semana, vem operando hoje a $8,88, enquanto a posição de maio, $9,01 mais 2 por bushel, com todas as posições perdendo pouco mais de 2 centes de dólar agora.
E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que o excesso de umidade impede avanço no plantio de safras de verão no estado do Rio Grande do Sul. E veja ainda hoje que o valor bruto da produção do algodão tem incremento de quase 7% em Mato Grosso. Mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra linda trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. A Fazenda Santa Maria da Amazônia, DGF Agropecuária, está contente pelo desenvolvimento do fosfosal que foi aplicado no estouro, que é o estouro que está sendo preparado para ir para o leilão logo aqui em seguida. E em 85 dias nós conseguimos finalizar os acabamentos, o ganho, apesar de um ganho de 1.600 dias, conseguimos ter um ótimo resultado com o fosfosal. E estamos contentes e eu indico que todos usem, que dá um ótimo resultado. Fosfosal você encontra na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, na Agroboi Produtos Agropecuários, na rua Edgar Garcia de Siqueira, 305A Centro, Sorriso. Telefone 3544-1719. Venha nos fazer uma visita e tomar um café conosco. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta e o assunto agora é o milho. De acordo com o boletim divulgado pela Emater Rio Grande do Sul, as chuvas que caíram lá no estado recentemente estão prejudicando as lavouras da safra de verão, principalmente de milho e de soja na região do Alto do Araguaia. E você vê na sua tela agora os dados que a Emater Rio Grande do Sul trouxe sobre as lavouras de milho e de soja por lá. As lavouras de milho estão na fase de desenvolvimento vegetativo. A maior parte da área semeada é destinada para milho-grão. A área prevista de semeadura é de 40.480 hectares para grãos e 15.370 hectares para silagem. Segundo o informativo, a maioria das lavouras se encontram em bom estado, com registro de alguns focos isolados de lagartas. As lavouras de soja com área prevista para a safra 2018-2019 é de 229.370 hectares e se estima que em torno de 6% da área esteja plantada e em desenvolvimento vegetativo. De acordo ainda com a Emater Gaúcha, esse excesso de chuvas que tem caído no Rio Grande do Sul tem prejudicado também as lavouras de inverno. Vamos acompanhar na tela agora como está essa situação, então, para cada uma das culturas. Em relação ao trigo, 15% da área plantada está em floração, 65% na fase de enchimento de grãos e 20% já se encontra maduro para colher. Já a cevada está em 3% na fase de floração. 72% das lavouras se encontram em enchimento de grãos e 25% maduro por colher. Mudando a tela, a gente traz em destaque agora outras culturas de inverno no estado gaúcho. A aveia preta está na fase de dessecação e também sendo rolada para cobertura de solo, enquanto a aveia branca, 85% está em enchimento de grãos e 15% já na fase de colheita. Carla. E agora nós destacamos o clima. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue. E para saber melhor como fica o clima para as lavouras lá no estado do Rio Grande do Sul, que têm sido prejudicadas pelo excesso de umidade, vamos falar com a Juliana Rezende. Juliana, boa tarde. O que podemos falar para os produtores por lá? Oi, Carla. Olha, podemos ter boas notícias, então, para os produtores do Rio Grande do Sul. Finalmente, a chuva vai dar uma trégua. Vamos voltar a ter períodos de janela sem instabilidades na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. Esse cenário de chuvas mais frequentes vem acontecendo cada vez mais e por isso que os índices de umidade do solo seguem elevados em todo o estado gaúcho. Somente nesses primeiros 19 dias do mês de outubro já tivemos acumulados em torno de 150 milímetros nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul, justamente bons acumulados
intervalos de chuva que vem mantendo essa tendência de índices de umidade do solo mais elevados. Agora, nesses próximos dias, vamos ter períodos de tempo mais seco, justamente neste final de semana, tempo firme na maior parte do interior gaúcho. Uma massa de ar mais seco vai tomar conta do estado e vai garantir tempo seco, predomínio de sol. Onde ainda pode chover é nas áreas mais ao norte até o dia 24 de outubro. É uma chuva fraca, que não deve trazer tantos transtornos em relação às lavouras já em desenvolvimento. A partir da próxima semana, entre os dias 25 e 29, a chuva até volta a acontecer no estado gaúcho, mas ainda é uma chuva mais fraca, com acumulados de 5 a 15 milímetros. É uma chuva que ainda vai seguir ainda mal distribuída na maior parte do estado, não é aquela chuva tão volumosa que acaba trazendo muitos transtornos para as lavouras. E até pelo menos o dia 3 de novembro, previsão de chuva agora voltando a ganhar um pouco mais de intensidade na metade norte gaúcha, nas áreas mais ao sul, chuvas mais fracas e também com baixo volume de água. Então, essa chuva, agora que vai perder intensidade no Rio Grande do Sul, volta a trazer um cenário bastante otimista para as lavouras que já vinham sendo prejudicadas por conta das chuvas mais volumosas, as chuvas mais frequentes. Agora, então, de forma geral, a gente tem um cenário bastante otimista para os produtores do Rio Grande do Sul, que vão poder voltar com as atividades no campo, que vinham sendo paralisadas por conta das chuvas mais expressivas. Então, essa chuva diminuindo de intensidade no Rio Grande do Sul, já nesses próximos dias e a partir deste final de semana, volta a trazer um cenário bastante otimista para a produção gaúcha. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Então, uma boa notícia para os produtores do estado do Rio Grande do Sul. É hora de planejamento para que você não perca a sua safra. A gente segue falando de milho por aqui. Vamos acompanhar agora os negócios na Bolsa de Chicago para saber como que a commodity opera nesta sexta-feira. A gente já viu a soja hoje, que vinha em compasso de queda, e o milho segue o mesmo movimento. Milho vem com quedas de cerca de 2 centes de dólar por bushel para essas posições de mais curto prazo. A de dezembro vem a 3 dólares 68 centes mais 4. Posição de março, 3 dólares 80 centes mais 4 por bushel. Milho negociado em Chicago para entrega em maio de 2019 é negociado agora a 3 dólares 88 centes o bushel, enquanto a posição de julho a 3 dólares 93 centes mais 4 por bushel. A Coima, a maior empresa de troncos e balanças da América do Sul e uma das principais parceiras do SBA, entrou para a lista das 10 empresas brasileiras mais inovadoras, de acordo com a revista americana Forbes. A Forbes, ela elege as 10 companhias que se destacaram, que estão em atuação no país e que se destacaram pela coragem de criar e implementar produtos e processos inéditos que não sejam interrompidos. A revista destaca os 2 mais recentes lançamentos da empresa. Em 2016, a Coima lançou o tronco hidráulico Megatron, com 100% do manejo feito por controle remoto. A tecnologia revolucionou a forma de contenção de gado no país, aumentando o conforto para o animal e reduzindo custos, já que passou a permitir um manejo 4 vezes mais rápido que nos troncos convencionais. E mais recentemente, como resultado de 8 anos de pesquisas em parceria com a Embrapa, colocou no mercado a Ball Pass, uma balança de pesagem automática que dispensa o transporte do animal ao curral. O sistema fica no pasto, instalado em um corredor que afunila a ida dos animais ao bebedouro. Quando o gado vai beber água, ele é identificado pelo chip instalado na orelha. É pesado e os seus dados são enviados automaticamente em tempo real para o computador ou o celular do pecuarista. Soluções que revolucionaram a atividade pecuária no Brasil. Em nome do Canal do Boi e de todo o Sistema Brasileiro do Agronegócio, parabéns à Coima pelo reconhecimento. E o Canal do Boi é parceiro de um encontro da Scott Consultoria realizada em novembro. O evento é o encontro de analistas que terá como temas macroeconomia, análise do agronegócio e também o mercado do boi. Terá na sua programação a presença já confirmada de grandes nomes do agronegócio nacional. Mas quem faz o convite aqui para a gente é o diretor de marketing da Scott Consultoria, Marco Túlio. Olá, gostaria de convidar a todos para participar do encontro de analistas da Scott Consultoria, que acontecerá em novembro, no dia 23, na parte da manhã. Esse é um evento um tanto quanto diferente, um evento onde nós não temos palestras, são
2 debates com 6 analistas em cada um deles, né? O primeiro debate, o tema é macroeconomia e os reflexos do agronegócio. Nós temos já confirmados Pedro Parente, temos a Zeina Latifi, André Perfeito, Décio Zilberstein e a Érica Gorga. E no segundo bloco, o tema é mercado do boi, onde a gente vai discutir as perspectivas do curto e do médio prazo para o nosso mercado. Então já estão confirmados o Sérgio Desenho do CPEA, o Alcides Torres da Scott Consultoria, Iberville Neto também aqui da Scott, Ivan Vedequim, Leandro Bovo, entre muitos outros. Então fica aqui o convite, as inscrições com desconto terminam agora, na sexta-feira. Então quem quiser fazer inscrição, entra no site da Scott, www.scottconsultoria.com.br/encontro de analistas, ou liga aqui na Scott 17 3343 5111. Corre porque as vagas são limitadas. Muito obrigado. E é hora de um rápido intervalo por aqui. Veja no próximo bloco. Valor bruto da produção do algodão tem alta de quase 7% em Mato Grosso. E ainda nesta edição do Agricultura BR, trazemos respostas da sua participação no quadro Agricultura BR Responde, que você também pode participar se ainda não participou pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. A gente volta em instantes. Por enquanto, você fica com mais um depoimento de uso do fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. A Fazenda Santa Maria da Amazônia, DGF Agropecuária, está contente pelo desenvolvimento do fosfosal que foi aplicado no estouro, que é o estouro que está sendo preparado para ir para o leilão logo aqui em seguida. E em 85 dias nós conseguimos finalizar os acabamentos, o ganho, apesar de um ganho de 1,600 dias, conseguimos ter um ótimo resultado com o fosfosal. E estamos contentes e eu indico que todos usem, que dá um ótimo resultado. Neste caso aqui, nós usamos na categoria de touros, com o intuito de melhorar a qualidade espermática e a concentração espermática. Como nós vendemos touros, nós temos que ter uma garantia, dar uma garantia ao cliente. E nós conseguimos, atingimos o nosso objetivo, fiz o andrológico de todos com a qualidade de sêmen muito boa, aumentou volume, motilidade, concentração, principalmente, muito bom. Produto de excelente qualidade e que conseguimos atingir o nosso objetivo. Nós também usamos o fosfosal nas nossas doadoras. Aqui na fazenda a gente faz FIV e usamos em todas as doadoras. Melhorou muito a qualidade dos oócitos, aumentou a nossa produção de embrião e estamos todos muito satisfeitos com o resultado do produto. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta, o destaque agora é do algodão. O IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, lançou a quarta estimativa do valor bruto de produção do algodão no estado mato-grossense e nesta nova estimativa apresenta um incremento de quase 7% em relação à estimativa passada. Como você vê na sua tela, o valor de produção do algodão aumentou 6,87%, quando comparado ao relatório anterior, divulgado no mês de julho, ficando o esperado que a cultura proporcione ao Estado um faturamento de R$ 8,490 bilhões. A ampliação se deve aos recordes tanto da área cultivada, em decorrência da valorização dos preços ofertados no mercado externo, que animaram a destinação de áreas neste ano agrícola, quanto de produtividade, proporcionado pelas boas condições climáticas durante o período de desenvolvimento da colheita das lavouras.
E atenção, você que é do estado do Piauí, mandou mensagem aqui para a Agricultura BR. Vamos responder ela para você. Quem participa do programa hoje é o Edivaldo Oliveira, de Coronel José Dias. Ele diz o seguinte: boa tarde, quero saber a previsão do tempo aqui para Coronel José Dias, no Piauí, para os próximos 6 meses. Olha, quem vai responder para você e para todos aí da região é a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, que já está aqui a postos. Juliana, é com você. Respondendo à dúvida do nosso telespectador do Piauí, que quer saber como que fica a previsão do tempo dos próximos períodos, olha, o mês de outubro ainda vai ter alguns episódios na região. As instabilidades, então, começam a avançar aos poucos pelo estado do Piauí. Até o dia 24, somente alcançam a região mais ao sul do estado. Centro e norte ainda, por enquanto, tempo mais seco, mas na próxima semana as instabilidades já conseguem alcançar a região central. Ainda uma chuva fraca, com baixo volume de água, entre os dias 25 e 29 de outubro. No decorrer do terceiro e último período, aí sim já voltamos a ter episódios de chuvas mais expressivos, principalmente nas áreas mais ao sul do estado do Piauí, alcançando até a região central. No norte, a chuva que acontecer ainda deve seguir um pouco mais fraca e irregular. Agora, falando um pouquinho mais dos próximos meses, a expectativa é de chuvas agora voltando a acontecer aos poucos na região. A chuva vai seguir cada vez mais frequente, mais regular no estado do Piauí. Só que conforme o Oceano Pacífico está em aquecimento, e esse aquecimento deve ainda ganhar um pouco mais de intensidade durante a estação do verão, a tendência é que esse aquecimento do Pacífico possa ainda aumentar o risco para alguns episódios sem instabilidades atuando no interior do Nordeste. Esse aquecimento do Pacífico, ele traz um risco para as chuvas menos expressivas na região durante essa fase, essa estação mais úmida no Nordeste. Então, no decorrer do mês de novembro em diante, até toda a estação do verão, a tendência ainda é de que possa acontecer alguns episódios sem instabilidades, ou seja, de estiagem na região, mas esses episódios ainda devem garantir pouco risco para as lavouras, apenas esse risco ainda deve garantir nesses próximos períodos, mas de forma geral, já começamos a ter bons episódios de chuva na maior parte do Nordeste, incluindo também a região do Piauí. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Juliana, obrigada por enquanto. Então, tá aí, resposta para você, Edivaldo. Obrigada pela participação, um abraço a você, sua família e a todos aí da sua região. E o repórter Walter Puga Júnior conversou com o diretor técnico do Instituto de Economia Agrícola, Celso Vegro, para falar como ter melhor lucro na estação de café. Veja só. A gente começa a entrar num patamar de preços que se torna relativamente satisfatórios. Ele vinha com quedas constantes nos últimos 18 meses ou até mais, né? Seguidas quedas nessas cotações, e agora com a variação cambial que nós observamos nos últimos 15 dias, o café retomou uma certa alavancagem e começa a se situar num patamar um pouco mais confortável. Não é o ideal, mas já começa a se situar num patamar mais confortável, desenhando um cenário mais promissor para a lavoura nos próximos meses, em termos de preço, de cotações. Realmente otimizar os fatores de produção e obter o maior rendimento de cada quilo de fertilizante, de cada litro de defensivo que for levado para campo, é uma tarefa inescapável. Temos que chegar nesse limite da eficiência. Isso se faz com conhecimento agronômico, ou seja, um bom acompanhamento, uma boa supervisão técnica, alcança esses resultados. Agora, outro ponto que muitas vezes não é levado conjuntamente com esse, porque a maior parte dos cafeicultores tem essa consciência, que é preciso ter uma recomendação técnica bem robusta, bem consistente. Mas uma outra ponto que às vezes é abandonada é o planejamento comercial. Olha, eu sei que os preços hoje remuneram minha lavoura, minha colheita, meu sistema de produção em 30%, 25%, 30%, eu vou travar um bocado da minha colheita com esse preço. Já me é satisfatório. Né? O grande mal, a pior postura de grande parte da nossa cafeicultura é tentar especular com o produto. Esse é o erro fundamental. O planejamento da comercialização começa no ano anterior. Quanto eu vou fazer de CPR, quanto eu vou fazer de mercado futuro, quanto eu vou sentar em cima e esperar preço.
Agora, sentar em cima e esperar preço de 100% da safra, você pode ter duas coisas podem acontecer. Você compra uma fazenda nova ou você vende a que você tem. Para isso que existem esses mecanismos, como nós estamos aqui, de bolsa de mercadorias, de bolsa de futuros, servem exatamente para compartilhar esse risco. E eu, voltando ao que eu disse antes, quem planejou essa comercialização o ano passado, em agosto de 2017, está vendendo café a 480, 500. Boa parte já entendeu esse recado e já trabalha desse formato. Nós precisamos convencer os outros 2/3 que ainda ficam carregando sozinhos o risco da produção. Que não é mais possível. O café é o produto que mais volatilidade tem em bolsas. Um produto que tem tanta volatilidade, assumir 100% do risco trilhar o caminho para o insucesso. Rumar realmente para a beira do abismo. Então, cafeicultor, divida seu risco, planeje sua comércio, trate bem sua lavoura, tenha um bom acompanhamento técnico, obtenha a máxima eficiência dos insumos que você está aplicando, porque isso é um problema. Ou seja, 2/3 do fertilizante que se coloca no solo se perde. A parte agronômica tem que ser bem feita e tem conhecimento suficiente há décadas para fazer isso direitinho, né? Agora, o que eu acho que ainda permanece deficiente, e já não é uma conversa que a gente faz hoje, não é a primeira vez que eu falo isso aqui, nem em outras mídias, é o planejamento comercial. É hora de falar sobre oportunidades de negócios. Através de um leilão judicial, você tem a oportunidade de adquirir uma área fértil para cultivo de cana-de-açúcar, localizada em Coruripe, no estado de Alagoas. Quem conta melhor para a gente é o repórter Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de outubro de 2018, às 14 horas de Brasília, com deságio de 50% do valor da avaliação. Estas praças serão realizadas no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco trazemos mais um Agricultura BR Responde, que você pode participar pelo WhatsApp, que é o 67996562266. Nós voltamos em instantes. Agora você fica com mais um Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Principalmente no gado leiteiro, né? Tem aqueles bezerros mal acavados que sofrem muito com leite. É se aplicar o Fosfosal, ele já cai o pelo, já fica liso, fica um trem de primeira. Eu gosto de aplicar tanto o vermífugo como o Fosfosal. Eu aplico quando eu compro, ela cai na faixa de 7 a 8 arroba.
Daí eu vou acompanhando os calendários de vacina, com 6 meses. Eu aplico tudo de novo até o abate, que é na faixa de 2 anos, aí faz 4 aplicações, né, durante a vida deles. Você já acha um pelo mais bonito, né? Você vê que a durabilidade da ação da vitamina é melhor. Estou gostando muito dela. A gente começou um pouquinho, né? Aí eu comecei a fazer um pouquinho, comparei com a outra, você vê que mesmo com outra vitamina ela já sobressaía, né? Aí eu já parti dessa que agora começou a vacina de aftosa, está começando, né? Eu já comprei para todos os animais. Assim como a mineralização, a vermifugação é algo imprescindível para a sanidade animal. E foi exatamente pensando nisso que a Virbac, um laboratório francês com mais de 50 anos de mercado e presente em mais de 100 países, desenvolveu o Forte. Bruno, conta pra gente por que Forte é um produto exclusivo Virbac. O Forte ele é uma tecnologia exclusiva da Virbac que foi lançado pensando justamente nos desafios de campo. A gente já sabe que os parasitas atrasam a produtividade, os animais parasitados são animais menos produtivos e, além disso, paralelo a essa questão, a deficiência mineral subclínica é um outro gargalo na produtividade. Pensando nisso, a Virbac desenvolveu um vermífugo com 3 minerais e, aliado a isso, aproveitando o manejo de vermifugação, indicamos o fosfosal. Então são 5 minerais do fosfosal, mais 3 do Forte, mais um vermífugo no mesmo manejo. E é o que a gente sempre reforça. Passou no curral, faz um fosfosal, fez um vermífugo, pense em Forte, uns animais mais fortes, mais produtivos com Forte e fosfosal. Acho que ficou claro que é a composição perfeita para o aumento da lucratividade da sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal com Forte. Fosfosal, uma injeção de peso. A Agricultura BR de volta e por aqui está na hora de mais um Agricultura BR Responde. E a participação agora vem lá do estado de Minas Gerais. Ju, vamos ver a pergunta, é do telespectador Ramiro, do município de Centralina, e ele diz: boa tarde, Ramiro. Gostaria de saber se teremos chuvas constantes para os meses de outubro e novembro. Vamos saber então com a Juliana Rezende. Ju, o que você conta aí para o Ramiro e região? Olha, para o Ramiro, então, tem previsão de chuva frequente para a região do Triângulo Mineiro nesses próximos períodos. Outubro e novembro são meses, então, com bons episódios de chuvas mais duradouras na região. Pelas imagens de satélite, a gente já vê bastante nebulosidade atuando no estado de Minas Gerais. Nesses próximos dias tem mais previsão de chuva. Até o dia 24 de outubro, chuva mais concentrada no Triângulo Mineiro. Nas demais áreas do estado até chove, mas é uma chuva mais fraca. As instabilidades perdem força aos poucos, mas na região do Triângulo tem previsão de acumulados de 30 a 50 milímetros. No decorrer da próxima semana, a chuva vai ganhar ainda mais intensidade. Vamos ter a passagem de uma frente fria pela costa do país, que vai alimentar a chuva toda por grande parte do estado mineiro. Entre os dias 25 e 29, então, a chuva ganha força entre o Triângulo Mineiro, centro, sul, faixa leste de Minas Gerais. Tem previsão até de temporais, porque essa chuva vai ganhar muita intensidade. Onde a chuva vai seguir um pouco mais fraca é no norte de Minas Gerais. Já a partir do terceiro e último período, até o dia 3 de novembro, a chuva perde intensidade mais uma vez, mas as instabilidades vão seguir atuando na região, só não provocando chuva muito intensa. São aquelas pancadas mais fracas, com menor volume de água, de 15 a 30 milímetros é o acumulado de chuva para grande parte do estado de Minas Gerais, até pelo menos os primeiros dias do mês de novembro. E o mês de novembro também deve ser um mês com bons episódios de chuvas mais frequentes, intercalando chuva mais fraca com episódios de chuvas mais intensos. Então, de forma geral, tem previsão de chuva frequente para a região do estado de Minas Gerais entre outubro e novembro também. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Até lá. Boa tarde a todos. Obrigada por hoje, Juliano. Uma boa tarde para você. Até segunda-feira. Está aí respondido então para o Ramiro. Este foi o Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai conferir uma entrevista que fala sobre inovação tecnológica para soluções do agronegócio. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta. Você vai acompanhar agora uma entrevista feita pelo apresentador Fabiano Reis com o secretário de Agricultura do estado do Paraná. Eles conversaram sobre a importância do produtor rural investir cada vez mais em tecnologia. Confira.
Olha, eu vou conversar agora com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná e fomentador também da GTEC, Jorge Hiraiwa. E ele fala conosco a respeito de inovação tecnológica, de situações que mexem com conhecimento, porque traz um conhecimento novo para a agricultura, para a agropecuária. Como é que funciona isso, Jorge? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e também gostaria de deixar um agradecimento especial à Anshan, que propiciou a nossa vinda aqui para Campo Grande. A agricultura, o agronegócio de maneira geral, ele já tem um aspecto que é multicultural, que ele traz uma série de informações diferentes, conhecimentos diferentes. Como é que é esse ambiente que o senhor propõe, esse ambiente que o senhor tem apresentado pelo país inteiro, inclusive? Tá. Veja, hoje quando a gente se pensa um pouco em inovação agro, aí já começa, drone, são as questões de maquinários de precisão. Mas, na realidade, a inovação ela ocorre em vários setores, né? Eu diria que nós somos um país extremamente inovador. Quando nós pegamos essa questão da conquista do cerrado aqui, principalmente o Mato Grossense, o goiano, no Brasil Central, onde a Embrapa, e junto com a sua engenharia genética, aí entra a biologia, conseguimos, e junto com a química, conseguimos dominar o cerrado e nos transformar num grande país importador para exportador de alimentos. E agora, mais recentemente, nós estamos numa geração numa fase, né, onde as outras engenharias também estão enxergando oportunidade no campo. Veja, há 3 anos atrás, 4 anos, a gente quase não ouvia falar na agricultura de, IoT no agro, né? Inteligência artificial, o algoritmo, né? Blockchains, eram e são palavras ainda um tanto, engenharia genética, são quanto palavras ainda não peculiar no nosso dia a dia no campo. Um pouco distante ainda. Exato, mas é impressionante como essa velocidade está ocorrendo e trazendo soluções, ou seja, as startups agro borbulhando aí no país todo, é muito importante que eles pensem sempre em levar eficiência para o campo, né? E nós, como eu sou agrônomo de formação, nós temos a mente aberta para dizer o quê? Sejam bem-vindos outras ciências. A ciência agrária, hoje, graças a Deus, está sendo socorrido por outras ciências que a gente não via. Secretário, esse ponto de vista ele é bem interessante porque o tempo todo o agronegócio, principalmente o produtor rural, que é a maior parte do nosso público que acompanha aqui o canal do Boi, ele está buscando melhorar suas margens, melhorar sua produtividade, seja ela em sacas, seja ela em arrobas, em quilos, se tem uma busca constante dessa melhoria. Tendo em vista que, se nós pegarmos projeções para o futuro, nós temos ali uma elevação na expectativa de exportação, mas preços internacionais que devem se manter os mesmos. Então, você precisa alargar margens. É a tecnologia que traz isso? Não tenha dúvida. Veja, de manhã agora eu estava em São Gabriel conversando com alguns produtores e ali me disseram que São Gabriel tem 120 mil hectares a área de cultivado de grãos na região de São Gabriel. Veja, isso não se pode aumentar mais. Por quê? Por questões principalmente ambientais, a questão de reserva legal e tal. Mas, a cada ano que passa, a expectativa agora é de 70 sacas por hectare, a média de produção, isso é fantástico. A cada ano que pega, a elevação vem vindo, tá? Ou seja, o campo, nessa questão de variedades, através da engenharia genética, ele vem conseguindo produzir variedades que possam estar cada vez mais aumentando a produção. E nós estamos agora nessa fase de incorporar essas outras tecnologias, que aí são, de novo, as startups, né, que possam estar ajudando na eficiência do campo para que ele possa estar elevando esse patamar de 70, 80 e assim vai. E nós temos que buscar socorro a essas novas tecnologias para que eles possam estar ajudando-nos a enfrentar o que diz o mundo todo aí, né? Nessa questão aí de 9 bilhões de pessoas daqui a alguns anos,
Como é que nós vamos alimentar esse povo todo se nós não temos mais como aumentar as nossas áreas, né? Bom, e essa experiência, né, principalmente essas startups, eu sempre lembro, né, que quando nós classificamos o agronegócio, no campo de pesquisa, quando falamos de ciência, falamos tanto do investimento público quanto do investimento privado, não há dúvida que quando falamos de ciência, dissertações, teses, nós estamos falando mais de agronegócio, que é onde mais pesquisa no país. Essas startups, principalmente vindo com outras formações, trabalhando com agronegócio, mas vindo de outras formações, ela tem crescido? Qual que é a experiência que o senhor tem lá no estado do Paraná? Olha, veja que interessante, há 3 anos atrás realizamos o primeiro Hackathon Agro e depois eu vim a saber que foi do país, tá? Eu diria assim, foi meio intuitivo, onde nós do agronegócio falamos, puxa, se faz para a saúde, se faz para a fintech, se faz para a mobilidade urbana, por que não nós fazermos para o agro? Aí eles procuramos o Sebrae, procuramos o Senai e conseguimos o arranjo produtivo local de tecnologia. O grande diferencial de Londrina das outras regiões é que nós conseguimos conectar esses jovens que trabalham com TI, com jovens e pessoas que trazem as dores do agronegócio. Então, essa conexão que nós chamamos de ecossistema de inovação agro, que nós construímos em Londrina, já são 3 anos. Hoje, nós posicionamos a região de Londrina como o maior berçário de startup agro do país. Ou seja, nós estamos exportando, por exemplo, a Exalc em Piracicaba é grande berço do conhecimento e tem grandes fundos lá que atuam na região. E nós já mandamos umas 3, 4 startups para serem acelerados lá e se desenvolverem lá. Ou seja, fica bem claro o posicionamento nosso. Mas aí que está, como é que nós conseguimos fazer isso? Porque nós trazemos jovens de outras ciências, né? Vem ciências biológicas, a engenharia química, engenharias, principalmente tecnologia. Ou seja, inclusive até eu diria que o paradigma, nós temos que, a nível de graduação agronômica também, eu até deixo um desafio para alguns professores e reitores começarem a ensinar programação para os agrônomos. Não que o agrônomo tenha que sair manjando Java, manjando COBOL, mas eles têm que sair de lá com uma noção de como vamos dizer, esse nerd que domina essas tecnologias, ele pode estar ajudando ele a formatar a busca de soluções para a dor que ele está tendo no agronegócio. Seria não saber executar exatamente, né, a linguagem Java, COBOL, mas saber o que ela é capaz de fazer. Exatamente, exatamente. Como que ela pode contribuir para esse setor do agronegócio. Secretário, para encerrar aqui a nossa entrevista, nós temos essas experiências de Londrina, que o senhor acabou de falar, tem essa aplicação indo para outros lugares. Hoje nós temos alguns pontos no Brasil, digamos, algumas nuvens de trabalho, onde está mais propício ao desenvolvimento desse tipo de arranjo produtivo? Eu diria, foi uma oportunidade importante até, estava esquecendo de divulgar. Nós temos hoje uma plataforma que nós queremos transformá-la, que as startups possam estar interagindo com mentorias. De onde? Nós estamos denominando de agtechbrasil.com, agtschbrasil.com, que é o quê? A união das plataformas, ecossistemas de Piracicaba, Londrina e Cuiabá. Em Cuiabá, liderado pela AgriHub, Londrina pela SRP Valley, que é a nossa inovação, e a Exalctech. Ou seja, essas 3 interagindo, já estamos na prática interagindo, tá? E conecta as startups com as melhores mentorias. E nada impede de ter aqui uma iniciativa na região de Campo Grande. Eu estive agora, mês passado, em Esteio, região da Expo Inter, que é fantástica a exposição, e estava faltando esse braço. E, gente, eles têm lá o laboratório da SAP e o laboratório da IBM no lado deles, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês com um ativo desse, incentiva essa garotada a enxergar o agro com outro viés. Também, mês passado, eu estive no evento de Data Science da USP, da Poli, onde, puxa vida, na sala só tinha nerd. Mas desculpa, nerd, brincadeira, no bom sentido. Eles até gostam de ser chamados de nerd. Com carinho, né? Mas é tamanha a avidez com que eles nos olhavam. Eu falei, eu agradeci, falei, puxa, que bacana que vocês estão olhando para o agro e trazendo o que vocês sabem melhor fazer, que são resolver os problemas.
e nós vamos encher vocês de problemas. Então, eu diria que tem iniciativas muito boas no país e a velocidade com que isso vem ganhando é fantástico. Eu não tenho dúvida que logo, logo nós teremos startups que vão ajudar muito a resolver o problema do agro brasileiro. Tá certo, secretário. Secretário, foi um prazer conversar com você aqui, foi uma conversa muito boa. Você fica convidado para sempre que estiver por aqui, visitar aqui o canal do Boi para a gente poder conversar sobre tecnologia, conversar sobre inovação, principalmente, que eu sei que é um assunto que você gosta bastante. Com certeza, virei com prazer. Obrigado pela participação. Estou encerrando aqui a entrevista com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, fomentador da AGETEC. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Mas já voltamos com as informações finais desta edição. A Embrapa desenvolve um trabalho de extrema importância para o futuro da agropecuária brasileira e mundial. Esse é o que você acompanha agora no quadro Tecnologia e Produção. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em 2050 o mundo vai precisar alimentar mais de 2 bilhões de pessoas. Até lá, a produção precisa aumentar. Será necessário produzir pelo menos 1 bilhão de toneladas de grãos, cerca de 500 toneladas de carne, além de outros desafios. A pergunta é: como prover alimento para o mundo? Há uma expectativa de que o Brasil venha a suprir pelo menos 40% da demanda de alimentos para o mundo. E quando se fala em alimento, o alimento que tem uma relação mais estreita com a evolução e qualidade de vida chama-se proteína de origem animal. Quanto mais se ganha, quanto melhor condições se tem em qualidade de vida, mais proteína de origem animal se consome. E a primeira proteína chama-se carne. Recentemente, a Embrapa apresentou um documento com a visão de futuro para a agricultura brasileira, que contém a identificação de 7 megatendências. São elas: mudanças socioeconômicas e espaciais na agricultura, intensificação e sustentabilidade dos sistemas de produção agrícolas, mudança do clima, riscos na agricultura, agregação de valor nas cadeias produtivas agrícolas, protagonismo dos consumidores e convergência tecnológica e de conhecimentos na agricultura. A publicação explora aspectos relacionados a cada uma das megatendências e sugere desafios e oportunidades. Um dos pontos é a associação da produção sustentável, que de certa forma o Brasil é pioneiro. Graças ao trabalho da Embrapa, de muitas instituições, nós desenvolvemos a tecnologia, por exemplo, de produção sustentável, usando como base sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta. O outro componente que eu vou comentar é a questão da associação e agregação de valor sobre os produtos derivados da agropecuária, a diversificação da base produtiva. Afinal de contas, não dá para imaginar que nós continuaremos fazendo agricultura sob a forma de monocultura. O produtor precisa integrar, precisa aprimorar a sua base produtiva, precisa gerar valor aos seus produtos. Kaile Rodrigues para o SBA. E está sendo realizada em Ijuí, noroeste do Rio Grande do Sul, a FENILAT, que tem como objetivo debater o desenvolvimento e o fortalecimento da cadeia produtiva leiteira do Brasil. E entre as raças principais para esse desenvolvimento da cadeia produtiva leiteira está a Jersey e também a holandesa. E quem está participando do evento, está cobrindo tudo por lá, é a repórter Annelise Nicolodi. O Brasil é o único país tropical do mundo capaz de produzir leite de forma eficiente e o 4º em produção mundial. A Feira Nacional de Lácteos, que acontece aqui em Ijuí, no Rio Grande do Sul, mostra que a genética de ponta já é realidade em muitas fazendas gaúchas. O gado Jersey aqui no Rio Grande do Sul é umas de ponta. Nós temos o exemplo de Santa Catarina, que tem um polo exportador de gado, mas o Rio Grande do Sul a qualidade é muito grande. E o produtor, ele sabe que o que está produzindo, que é muito sólido, né, gordura que as indústrias de queijos deviam
olhar mais para pagamento de sólidos e proteína pela qualidade do leite Jersey para transformação em derivados, né? As grandes indústrias já estão pagando com diferença de preço, melhorando o preço, só que ainda não está o que, pela qualidade do leite, ainda não está aquém do que nós devíamos estar ganhando hoje a campo, né? Pois é, o Brasil é o único país no mundo, né, de clima tropical que consegue produzir leite com eficiência. Com certeza. Temos essas peculiaridades do clima, e se tu souber aproveitar o que nós temos aqui de clima, nós vamos ter excelentes produções e a morfologia cada vez tem evoluído mais ainda com a genética que está se colocando. Então tem tudo para esse crescimento, né? Nós temos um inverno muito bom, aproveitar mais o alimento de inverno, aproveitar mais as culturas de verão, fazer alimento. A base de um bom animal é tu ter alimentação na propriedade, o primeiro passo. Depois nós vamos botar o animal, morfologia, e daí tu vai ter os resultados. Minutos finais do Agricultura BR de hoje, a gente confere mais uma vez como a soja vem operando em Chicago nesta sexta-feira. Os negócios hoje continuam em queda, acompanhando o movimento visto no final desta semana. O valor cai por conta do clima seco nos Estados Unidos, que acaba facilitando as atividades de colheita e, com isso, colocando mais soja no mercado. Os contratos com vencimento em novembro vêm a $8,62 o bushel. Janeiro de 2019, $8,75 mais 6. Posição de março, $8,88 mais 4, enquanto a posição de maio do ano que vem é a única entre as de mais curto prazo, que opera acima de $9,01 mais 6 por bushel. E vamos falar agora sobre dólar, a moeda norte-americana, como você já viu aqui no começo do Agricultura BR, que está em movimento de queda nesta sexta-feira, após fechar na véspera com alta, quebrando uma sequência de 3 recuos seguidos, e também um dos motivos pela queda na moeda norte-americana são as intenções de votos ao representante do PSL, Jair Bolsonaro, para presidente. Então você vê agora na sua tela como opera a moeda norte-americana neste momento no Brasil, uma queda de 0,29%, com o dólar sendo negociado a R$ 3,71 mais 4 no Brasil. E com essa informação encerramos aqui mais um Agricultura BR para você, agradecendo muito a sua companhia e esperando revê-lo em breve. Um bom final de semana para você, mas fique ligadinho aqui na nossa programação, porque às 5h20 da tarde trazemos mais destaques do agronegócio. Tchau, tchau, até a próxima!